Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um estudo, queridos. Hoje temos um tema muito especial, um tema muito importante. Hoje eu quero falar com você um assunto muito importante, um assunto que desagrada a Deus bastante. Hoje eu quero falar com você acerca de 4 pecados que Deus detesta. Querido, algumas vezes nós temos andado, algumas vezes nós temos caminhado, algumas vezes nós temos feito coisas, temos praticado coisas que nós algumas vezes não levamos em consideração. Ou seja, alguma vez nós não levamos em conta, mas são coisas que desagradam a Deus bastante. Eu sei que todo cristão ele anseia ter uma vida feliz, todo cristão anseia ter uma vida de obediência e honestidade a Deus. Mas nós somos seres humanos, somos fracos, somos frágeis e somos tentados diariamente, somos atacados pelo diabo e acabamos por cair. E isso também desagrada bastante a Deus. Mas olha, nesse vídeo eu quero falar aqui consigo 4 pecados que desagradam a Deus. O primeiro pecado é a mentira. Queridos, a mentira é o pecado que desagrada a Deus bastante. A mentira é o pecado que Deus não gosta. A mentira é o pecado que Deus não quer que os seus filhos façam parte desse tipo de ato. Veja o que a Bíblia diz no livro de Provérbios 12, no verso 22. Eu vou abrir a minha Bíblia e vou tomar a leitura. Diz assim: o Senhor detesta os mentirosos. A sua alegria está com aqueles que dizem a verdade. Então veja, a Bíblia diz que o Senhor detesta os lábios mentirosos. O Senhor detesta aqueles que mentem. O Senhor detesta a língua perversa. Mas porém, Deus quer que nós possamos falar a verdade. Deus quer que nós possamos sempre falar tudo numa reta justiça. Porque Deus é amor. E Deus quer que nós possamos falar sempre a verdade. Porque nele há verdade. E porque também em Deus não há mentira. Porque o nosso Deus não é Deus mentiroso. Porque o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro e nos ensina sempre a verdade. Queridos, se nós temos caminhado, se nós temos feito a mentira, vamos abandonar essa prática de mentira, porque a mentira nos destrói, a mentira nos quebra por dentro e a mentira também nos separa da presença de Deus. Não vamos ser pessoas que sempre falam a verdade, pessoas que sempre falam tudo na reta justiça. Veja as consequências da mentira. Quando nós mentimos, nós nos afastamos de Deus. Não há comunhão com Deus. Não há uma relação com Deus. Não vamos mudar de vida. Alguma vez nós temos mentido para os nossos amigos. Alguma vez nós temos mentido para a nossa família e nós não levamos isso em conta. Mas a mentira é uma arma do diabo que ele usa para atacar os seus filhos e que seus filhos também praticam isso com tanta frequência que não levam em consideração e acabamos sempre nos dando mal. Então a mentira traz grandes tragédias na nossa vida, traz consequências drásticas na nossa vida. Não vamos mudar de vida porque Deus não gosta o homem mentiroso, Deus não gosta de lábios mentirosos. Veja o que diz a Bíblia de novo. No livro de Apocalipse, eu vou tomar aqui a leitura, vou abrir a minha Bíblia, o livro de Apocalipse 22 no verso 15. Diz assim a palavra de Deus: mas os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os adoradores de ídolo e todos aqueles que amam e praticam a mentira ficarão do lado de fora. Não veja, a Bíblia diz e Deus fala em sua palavra: todos aqueles que praticam a mentira ficarão de fora. Que fora é que a Bíblia diz? Ficarão de fora do reino de Deus. Porém, se você quer entrar no reino de Deus, abandone a mentira. Porém, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer viver e ter uma vida de obediência a Deus, você quer ter uma vida de comunhão com Deus, não deixe a mentira. Fuja da mentira. A mentira nos quebra. Veja o que a Bíblia diz e o que nos fala a Bíblia a respeito da mentira. Quem é o dono e quem é o pai da mentira? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João 8, no verso 44. Diz assim: o pai de vocês é o diabo. Vocês pertencem a ele e querem fazer a sua vontade. Ele foi um assassino desde o princípio. Ele é contra a verdade e nele não há verdade nenhuma. Quando mente, só diz o que lhe é natural, pois é um mentiroso, ele é o pai das mentiras. Agora veja, a mentira nasce do diabo, porque o diabo, nele não há verdade. Então, se nós queremos ser filhos de Deus, devemos viver a verdade, devemos falar a verdade. Não, se quando não houver a verdade em nós somos filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Porque o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E nele não há verdade. Não, queridos, se nós queremos ser pessoas que obedecem a Deus,
vamos ser pessoas que falam a verdade, vamos ser pessoas que ouvem a verdade, vamos ser pessoas que praticam essa verdade, porque a verdade é que nos edifica, a verdade é que nos transforma diariamente. Não vamos ser pessoas que ouvem e obedecem a verdade. E o segundo pecado é matar. Querido, matar é algo que desagrada bastante a Deus e Deus detesta esse pecado. Nenhum ser humano é digno de tirar a vida do outro ser humano e nenhum ser humano pode tirar a vida do outro, porque tirar a vida do outro, isso desagrada bastante a Deus, porque todos nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Não, Deus não permite que nós possamos tirar a vida do outro. Veja o que a Bíblia diz no livro de Gênesis 4, 8 a 11. Diz assim: Caim, porém, disse a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Enquanto estavam no campo, Caim atacou a seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Caim respondeu: Não sei, eu não sou o guarda do meu irmão. O Senhor lhe disse: O que você fez? O sangue do seu irmão grita desde a terra me pedindo que faça justiça. De agora em diante você será amaldiçoado e expulso da terra, que bebeu o sangue do seu irmão, que você mesmo derramou. Não veja as consequências de matar um ser humano. A maldição de Deus cai sobre ti. E não, nós somos abençoados quando nós fazemos coisas boas, quando nós praticamos aquilo que agrada a Deus. E não, Caim, ele tirou a vida do seu irmão. E por consequências drásticas, Deus o amaldiçoou. E Caim foi amaldiçoado juntamente ele e a sua família. E não, queridos, devemos ser pessoas que praticam, que fazem aquilo que Deus ensina. Não devemos tirar a vida dos outros. Eis que o mundo de hoje está cheio de iniquidade. O mundo de hoje, o amor não existe mais. As pessoas hoje já não valorizam a vida do ser humano. As pessoas já não valorizam a vida do outro. Ou seja, os seres humanos já não têm mais amor contra o seu irmão. Cada dia, cada hora, existem mortes que estão a ocorrer, assassinatos, pessoas que se matam diariamente. Mas porém isso desagrada bastante a Deus. E esse pecado Deus detesta. Deus não quer que nós possamos tirar a vida do outro, porque ninguém é digno de tirar a vida do outro. Veja de novo o que a Bíblia diz no livro de Mateus 5. Vou tomar a... Vocês ouviram que aos nossos antepassados foi dito isto: não mate, e quem matar alguém será levado ao julgamento. E não vejam, a Bíblia está a dizer que aquele que matar será levado ao julgamento. Porém, esse é o resultado da consequência desse pecado, e que demonstra bastante que Deus não gosta, que Deus não gosta e Deus desagrada bastante a Deus esse pecado. Não, por isso devemos valorizar a vida que nós temos, devemos valorizar também a vida que os outros têm. E o terceiro pecado é o ódio. Querido, o ódio é algo que desagrada bastante a Deus, e Deus detesta esse pecado. Deus não gosta, Deus não quer que nós possamos ter ódio dos outros. Veja o que a Bíblia diz no livro de 1 de João 3, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E não, veja, o ódio faz parte do assassino. Quando nós odiamos alguém, nós planejamos coisas muito piores, nós planejamos coisas muito drásticas. Então, o ódio nos separa de Deus, e o ódio também nos torna assassinos. Nós não matamos somente por usar uma arma ou uma faca. Também o ódio é uma arma, é um instrumento mortal. É um instrumento que nos faz também nós possamos matar os outros, os nossos próximos. Então devemos fugir do ódio, devemos abandonar o ódio. O ódio é muito perigoso e Deus não quer que nós possamos ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude perante aos outros. Nós não devemos ter ódio dos outros, mas sim nós devemos amar os outros e cuidar aos outros. Veja também o que a Bíblia diz no livro de Levítico 19, no versos: não tenha ódio no coração contra o seu irmão, mas não deixe de repreendê-lo, para que vocês não sejam também culpados pelo pecado dele. E não veja, quando o nosso irmão cair no pecado, nós não devemos ter ódio dele, mas o que nós devemos fazer como cristãos? Nós devemos nos aproximar a ele, repreender a ele com amor, com paciência, e instruir a ele de modo que venha a superar, de modo que venha a deixar aquele pecado que ele tenha cometido. Então nós não devemos ter ódio do outro, não devemos ter ódio, porque o ódio também faz parte de destruição da vida espiritual. E não, Satanás teve ódio de Deus. Satanás, ele odiou a Deus. Ele não se alegrou com a vida que ele levava no céu, ou seja, ele não se contentou
com tudo aquilo que estava a acontecer no céu. Ele passou a odiar a Deus e por consequência ele foi expulso do céu e caiu por terra. Então o ódio nos tira da presença de Deus, nos separa de nós estarmos sempre com o nosso Deus. Vamos fugir do ódio, vamos abandonar o ódio. E o último pecado que nós temos é a vingança. Querido, Deus odeia a vingança. Deus não quer que nós possamos nos vingar um dos outros. Deus não quer que nós possamos fazer a justiça pelas nossas próprias mãos. Veja o que a Bíblia diz no livro de Levítico 19, no versos 18. Diz assim: não procurem vingança, nem guardar rancor contra ninguém do seu povo, mas amem ao seu próximo como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Veja, a Bíblia diz que nós não devemos criar vingança. A Bíblia diz que nós não devemos vingar aos outros. Não devemos fazer vingança, mas porém, nós devemos amar aos outros. Nós devemos nos aproximar, nos achegar mais ao nosso próximo, assim como nós nos amamos a nós mesmos. Não devemos criar vingança, não devemos fazer vingança. O ser humano não foi feito para vingança. O ser humano foi feito para amar ao próximo, cuidar do outro. Então a vingança nos torna tolo e a vingança também nos torna homens perversos. Não, Deus não se agrada com isso. Deus não se alegra e ainda por cima Deus detesta esse tipo de atitude. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos vingar, mas sim devemos vencer o mal pelo bem. Então nós devemos sempre praticar o bem. Por mais que a pessoa nos faça o mal, nós vamos sempre demonstrar o bem. Vamos sempre demonstrar aquilo que é o amor. Vamos sempre demonstrar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, querido, não devemos nós nos vingar dos outros. Não devemos nós ter ódio do outro. Não devemos matar aos outros. E ainda por cima, não devemos mentir. Então, os 4 pecados que Deus mais odeia é a mentira, o ódio, a vingança e matar aos outros. Devemos fugir dessas coisas. Deus não se alegra com isso. Deus não se agrada com isso. Porém, Deus nos fez com muito amor. Deus quer também que nós possamos ter amor uns com os outros. Então, a vingança nos torna tolos. Então, devemos ser pessoas que amam, que ouvem e que obedecem a Deus. Então, esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, vou pedir para você já se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Então, tchau.